Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes o que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi. Ai de mim se eu me calar quando Deus me manda falar. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi. Ai de mim se eu me calar quando Deus me manda falar. Ai de mim se eu me calar quando Deus me manda falar. Caro Padre Marlon, caros irmãos e irmãs, celebramos hoje a sexta-feira da 19ª semana do tempo comum e hoje fazemos memória de São Maximiliano Maria Kolbe, presbítero e mártir. A palavra de Deus hoje nos fala da aliança, da fidelidade e da entrega. E a memória desse grande santo nos mostra até onde pode chegar um coração que pertence inteiramente a Cristo. Na primeira leitura que nós ouvimos, tirada do livro do profeta Ezequiel, capítulo 16, Ezequiel apresenta Jerusalém como uma mulher abandonada, sem proteção e sem futuro. Deus passa por ela, a acolhe, cuida dela, estabelece com ela uma aliança. Fiz contigo uma aliança, oráculo do Senhor Deus, e tu te tornaste minha. Tudo que Jerusalém possui nasce da graça. Ela não foi escolhida porque era forte ou porque era perfeita, mas ela foi escolhida porque Deus a amou. Ela não foi escolhida porque ela era a perfeita, mas o problema começa exatamente quando Israel começa a esquecer de onde veio e para de confiar na própria, e passa a confiar na própria beleza, rompendo com a fidelidade da aliança. Mesmo assim, Deus declara: eu me lembrarei da minha aliança contigo.
A infidelidade humana não consegue apagar a fidelidade divina. Deus corrige, chama a conversão, mas não abandona o seu povo. E é dessa experiência que brota o cântico que nós ouvimos no Salmo, tirado do livro de Isaías, capítulo 12. Acalmou-se a vossa ira e enfim me consolaste. O profeta, ele proclama: eis o Deus meu Salvador, eu confio e nada temo. O Senhor é minha força, meu louvor e salvação. O povo aprende novamente aonde colocar a sua confiança, mas não nas próprias seguranças, mas em Deus. E o texto acrescenta: com alegria bebereis no manancial da salvação. Deus não oferece para nós, queridos irmãos, um consolo passageiro. Ele se torna a fonte, aquele que restaura, aquele que devolve a esperança. E aí entramos no Evangelho, tirado do capítulo 19 do livro de São Mateus. Jesus leva essa mesma lógica da fidelidade para a aliança matrimonial. Diante da pergunta sobre o divórcio, Jesus não entra numa discussão jurídica. Ele retoma ao projeto original do Criador. O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E conclui: o que Deus uniu, o homem não separe. Jesus mostra no Evangelho que o matrimônio não é apenas um acordo entre duas pessoas. O matrimônio é uma aliança que pede entrega, responsabilidade, fidelidade e graça. O amor verdadeiro, ele não pode depender somente do sentimento de cada dia. O amor verdadeiro, ele precisa aprender a permanecer, a perdoar, a recomeçar e a colocar Deus no centro. Mas o próprio Evangelho mostra que nem todos recebem a mesma vocação. Jesus fala também daqueles que renunciam ao matrimônio por causa do reino dos céus. São caminhos diferentes, mas ambos os caminhos exigem o mesmo centro, um coração totalmente entregue a Deus. E é justamente aqui que a memória de São Maximiliano Maria Kolbe ilumina a liturgia. Ainda jovem, ele desejou pertencer inteiramente a Cristo por meio da Imaculada. Tornou-se franciscano, sacerdote, missionário e grande evangelizador. Mas a sua pregação mais forte não aconteceu por meio da imprensa, nem das suas palavras. A sua pregação mais forte aconteceu quando chegou a hora de transformar toda a sua vida em oferta. No campo de concentração, quando um prisioneiro foi escolhido para morrer, esse prisioneiro chorou pela sua esposa e pelos seus filhos. Maximiliano então deu um passo à frente e se ofereceu para ocupar o lugar daquele homem. Não perguntou o que ele receberia em troca, mas apenas se entregou. Por isso, sua santidade ilumina de maneira muito forte a palavra de hoje. Ezequiel fala de um Deus fiel à sua aliança. O Evangelho fala da fidelidade que deve marcar as vocações. Maximiliano mostrou que a fidelidade encontra sua expressão mais alta quando alguém é capaz de dizer: eu me ofereço pelo outro.
Ele foi mártir da caridade e, de certo modo, também foi defensor de uma família. Sua entrega preservou a possibilidade de um pai retornar para sua esposa e seus filhos. O amor de Cristo nele se transformou em comunhão, em cuidado e em oferta. A espiritualidade da unidade nos ensina justamente isso. Ninguém se santifica sozinho. Quando alguém se entrega por amor, outros são alcançados. Quando alguém renuncia ao egoísmo, a comunhão cresce. Quando alguém coloca Cristo no centro da vida, o outro deixa de ser concorrente e passa a ser irmão. Na Eucaristia, nós celebramos a aliança levada à plenitude. Cristo não apenas prometeu fidelidade, mas ele entregou o seu corpo e o seu sangue. Maximiliano aprendeu diante desse mistério que o amor verdadeiro não calcula quanto pode perder. Ele simplesmente se oferece. Peçamos, queridos irmãos, queridas irmãs, pela intercessão de São Maximiliano Maria Kolbe, que o Espírito Santo nos dê um coração fiel, livre do egoísmo e disponível para a entrega. Que fortaleça os casais em sua aliança, fortaleça os consagrados e consagradas em sua vocação e faça a cada um de nós um sinal daquele amor que sabe permanecer, servir e oferecer-se pelo irmão. E que possamos repetir com confiança: eis o Deus meu Salvador, eu confio e nada temo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.